E aí, tranquilinho? Estamos de volta aí, aula 7 do nosso curso de processo penal. Só para a gente poder já se localizar aqui num ponto que eu gosto de trabalhar, eu costumo dizer que essa aula refere-se ao final, entre aspas, do módulo 1 do curso. Tá? Tudo bem que não é assim que eu estou colocando no meu site, não estou colocando aqui no YouTube. A ideia é ser um curso completo, mas só para você entender o posicionamento. Assim, eu costumo trabalhar como módulo 1, porque normalmente esses assuntos, esse que a gente vai fechar hoje, provas que a gente deu início na aula 6, esses assuntos são aqueles mais cobrados em concurso público em geral. A partir da aula 8 a gente começa a entrar em procedimentos, Código de Processo Penal, começa a falar de recursos, começa a falar de prisão, e normalmente esses assuntos são mais cobrados em provas específicas, provas policiais, OAB, óbvio, né? E algumas outras provinhas um pouco mais específicas mesmo, muito mais da área, assim, de segurança, essas coisas. Mas normalmente, você fazer uma prova de tribunal, de Ministério Público, que vai te pedir alguns assuntos, normalmente eles param aqui em provas. Então fala de sujeito, fala de provas. Por isso que eu dei essa mudada assim, em relação à sequência do Código de Processo Penal. Então eu quis atacar aqueles pontos de inquérito policial, ação civil ex-delito, a questão da ação penal, como é que funciona e tal, porque isso é o mais cobrado nas provas. Então, com essa aula 7, a gente mata praticamente tudo o que vai cair em qualquer prova de concurso que te cobre processo penal. Aí a partir da aula 8 a gente vai trabalhar aquelas mais específicas, mas isso aqui já resolve boa parte do trabalho. Bom, vamos dar continuidade aí em relação a provas. O que a gente vai falar nesse vídeo aqui especificamente são outros dois meios de prova que a gente tem que desenvolver, chamados confissão e oitiva do ofendido, tá? Então, são esses dois que eu quero focar com você, já a partir do artigo 197 do CPP, que vai falar de confissão, e a gente estabelecer aqui algumas regrinhas em relação a esses dois caras. A gente tem mais 8 aí pela frente, tá? Mais 8 meios de prova, 7 naturalmente, lembrando que busca e apreensão nem é considerado por muitos como uma forma, um meio de prova, mas tudo bem. Mas eu vou dividir com você aí esses assuntos com calma, até porque depois desses dois é bom a gente falar de testemunha. E testemunha é um assunto muito grande. Então, para não grudar tudo num assunto só, eu vou deixar a prova testemunhal, testemunha para falar no próximo vídeo, e a gente segue a vida com indícios, segue falando de acariação e por aí vai. Confissão. A confissão é o meio de prova no qual aquele que recebeu, a quem foi imputada a atividade criminosa ou ato ilícito, aquela pessoa reconhece que realmente cometeu aquele ato. Eu vou te mostrar depois como é que esse reconhecimento funciona melhor, mas simplesmente vamos focar na base principal. A confissão ela só pode ser feita, obviamente, pela pessoa que se encontra no polo passivo da ação penal, ou seja, aquele cara a quem é imputada a realização do ato ilícito, a realização do ato irregular, daquilo que vai ser punido penalmente. Então, confissão nada mais é do que esse reconhecimento. Olha, eu cometi o ato, não tem problema. A confissão ela pode acontecer no processo civil, processo penal, sem problema. Tá? Ela é aceita em qualquer uma das esferas processuais. Porém, é interessante você entender que no processo penal, obviamente, tem algumas regrinhas muito próprias, muito estabelecidas em relação a ela. Vamos lá, vamos para as características para a gente não perder tempo. Primeira coisa, a confissão, para que ela seja realmente aceita dentro do processo e que ela possa ser utilizada para lá para frente gerar a decisão do juiz, ela precisa atender alguns requisitos. E esses requisitos a gente pode separar em requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Eu, para facilitar a vida, eu costumo pensar do seguinte: o requisito intrínseco é aquele relacionado à própria confissão, quando ela foi produzida. Então, pós-confissão, eu preciso analisar se esses requisitos são válidos, são encontrados na confissão. Agora, antes da confissão ser realmente produzida, eu tenho os chamados requisitos extrínsecos, ou seja, aquilo que eu preciso para materializar o ato de confissão. O que eu preciso fazer para que a confissão seja produzida e daí seja analisado os requisitos intrínsecos para ver se ela vai ter validade. Então, para você poder separar bem, porque intrínseco refere-se ao abstrato, ao lado da confissão produzida. Extrínseco refere-se à forma, à produção, à formalidade que deve se seguir para que você produza a confissão. Mas para não ficar muito nesse nhenhenhé doutrinário, é muito mais fácil você pensar no seguinte: o intrínseco é a confissão já produzida, é analisar a confissão em si. O extrínseco é analisar quem produziu a confissão e de que forma foi produzida, para ver se ela tem validade. Vamos lá. Intrínsecos são diversos requisitos. Então eu vou destacar com você aqueles principais. Você não precisa nem ficar anotando não, que isso na tua apostila tá tudo bonitinho, tá? Mas eu queria destacar com você os principais assuntos assim que eu posso buscar de requisito intrínseco. Primeira coisa, a verossimilhança da confissão. Ou seja, ela é palpável, ela é acreditável, ela é possível de ter acontecido. Ela tem que ser, no mínimo, crível, né? Verossimilhança refere-se a isso. Você escuta e pensa, porra, é possível que isso tenha acontecido, no mínimo. Então, percebe? A confissão foi feita. Eu vou analisar a confissão e pensar, porra, será que
Então tem que ser no mínimo verossímil, no mínimo tem que ter um ponto que eu possa acreditar para que aquela confissão seja levada à frente. A outra situação interessante é a coincidência com as testemunhas, as outras provas que são apresentadas. Ele apresenta a gente vai chamar carinhosamente de coincidência para ficar mais prático, mas ele se apresenta semelhante às provas apresentadas, ou seja, o cara confessou uma coisa. As provas que são produzidas complementares, as provas que estão acompanhando o processo, elas me levam a acreditar que realmente aquela confissão, aquela realidade aconteceu, porque simplesmente pode ter um monte de prova dizendo que aconteceu de forma A, o cara vem e confessa a forma B, nada a ver. Tá, peraí, a arma que a gente encontrou tem nada a ver. Ah, então a faca a gente não tem nada a ver. E a moça que a gente encontrou morta também não tem nada a ver. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Entre a confissão e as provas tem alguma coisa estranha. A gente precisa analisar esse ponto. Outra coisa é a chamada persistência. A persistência refere-se ao seguinte: o cara, quando confessa, ele não vai falar uma vez só. Em vários momentos eu vou retirar essa confissão dele, eu vou perguntar, porque, olha só, pensa no seguinte, ele fez uma confissão em sede policial, lá na época ainda de investigação. E essa confissão vai ser confirmada perante o juiz. Beleza. Até porque a confissão em sede policial, ela vai ter que ser homologada, confirmada perante o juiz, não tem fuga. Aí imagina que ele falou uma coisa em frente ao policial e chega no juízo muda completamente. Então essa é a chamada persistência, ela tem que ter uma lógica constante. Se ficar toda hora mudando também o que o cara está falando, a confissão não vai ter validade nenhuma. Então é claro que os intrínsecos, como eu te falei, são vários, mas o que importa é isso, ser crível, ser coincidente com o que as provas estão mostrando durante a investigação, durante o processo, e acima de tudo ser persistente, ser repetitivo, ser contínua, né, ao não ficar mudando de uma hora para outra. Mas os requisitos mais essenciais são os extrínsecos. O que eu preciso para que essa forma, para que essa confissão tenha validade, tenha produção válida? E esses requisitos, eles são aqueles essenciais. Tem que ter esses 5 carinhas que eu vou te mostrar para que a gente possa confirmar a confissão como válida, pelo menos em estágio inicial. Depois a gente vai para os intrínsecos, né? Qual seria a primeira coisa? Pessoalidade. Só quem pode confessar é o cara que está sendo acusado. Então ninguém pode, por procuração, olha só, eu vim aqui para confessar que o Dalmo fez merda. Não, não é assim. Confissão é feita pela pessoa. Olha só, eu estou sendo acusado de cometer um furto. Então eu vou lá e confesso. Pô, realmente, eu cometi um furto. Acabou. Então, confissão é esse ponto. A confissão não se refere necessariamente a essa situação de que outra pessoa vem e confirma. Isso daí, para mim, não tem nada a ver com confissão. A confissão tem que ser feita pela pessoa que está sendo imputado o ato. Se for uma outra pessoa falando que fui eu, isso é testemunho, isso não é confissão. Tranquilo? Segunda coisa importante, a confissão tem que ser expressa. Nós não aceitamos aquele ponto de confissão em que você tacitamente reconhece. Tá? A confissão tem que ser expressa, ou seja, você tem que chegar e falar, eu fiz. E isso tem que ser, obviamente, reduzido a termo para poder servir como um sistema de prova natural. Mas tem que ser feito expressamente, não é, ei, você matou? Não. Aquela história do silêncio, né? O silêncio não vai gerar necessariamente uma prova contrária ao cara. É um direito até ficar quieto, né? É até um direito meu permanecer calado, né? Não produzir prova contra mim mesmo. Então, a confissão tem que ser expressa. Terceira coisa, a confissão tem que ser espontânea. Não é na base da porrada, né? Não é no estilo polícia, vamos lá, é nós, vamos conseguir essa confissão, isso aqui. Não, isso aqui não é interrogatório. O cara tem que chegar e falar, olha só, eu reconheço, fiz merda. Claro que, isso é teoria, né? Na prática a gente tem métodos para convencer o cara que transforma aquilo em espontâneo, mas tem que ser espontâneo. Quarta coisa, a pessoa que confessou tem que ter capacidade para isso. No momento da confissão ela tem que estar em condições e capacidade específica de direito civil para poder produzir a confissão. Ela estava bêbada pra cacete na hora? Não é uma confissão, convenhamos. O cara quando tá bêbado fala um monte de merda, experiência própria. Então, não é necessariamente o cara fazendo uma confissão válida. Ele tem que estar em plenas condições. Estava drogadaço, porra, injetou tudo que podia. Claro que você não vai levar isso em condição, né? Então, tem que estar com capacidade para produzir a confissão. E o último ponto é ser produzido perante o juízo competente. Não adianta só produzir a confissão perante o juízo, como eu te falei. Mesmo que a confissão seja tomada em sede policial, ela tem que ser homologada, tem que ser confirmada perante o juiz. Mas o juiz tem que ser competente. Também não é o cara chegar durante, sei lá, uma audiência de família, né, alimentos, e chegar e falar, ah, eu cometi crime ontem. Porra, peraí, tá, beleza, mas a gente tá falando aqui de alimentos pro teu filho, seu desgraçado. Ninguém tá falando de crime. Não, mas eu cometi porque, pô, o padre falou, beleza, tranquilo. Só que isso aqui não é padre, confessionário, isso aqui também não é ação penal.
Tá tranquilo? Então a ideia principal tem que ser perante o juízo, esse juiz tem que ser competente, tem que ser o juiz da vara criminal, naturalmente, para que ele possa receber essa confissão. Nada impede que ele confesse alguma coisa e leve ele para o juízo criminal para que ele faça a confissão novamente, né? Mas para ser tomado a sério, tem que ser feito perante o juiz. Então percebe, tem que ser a pessoa, né? Só pode ser ela, não pode ser procuração, tem que ser espontâneo, faz parte da vida, né? Também não é na base da porrada, não é na base da força, tem que ser expressa perante o juízo, competente, o juiz que vai receber tem que ter competência, e naquele momento tem que estar com capacidade, pelo menos naquele momento. Ela pode ser uma alcoólatra louca, tá sempre bêbada, mas naquele momento ela tem que estar em condições. Desde que o alcoolismo, obviamente, não afete lá as condições de pensamento dele, mas tem que estar em condições. Então, atendeu esses 5, você vai tomar a confissão como possível de servir para alguma coisa. Tá? Aí você vai analisar os requisitos intrínsecos, né? Vai ver se é verossímil, aquela questão que a gente falou antes. Primeiro ponto é esse, os requisitos que têm que ser analisados. Segunda coisa que é importante é a classificação em relação à confissão. A confissão tem várias classificações. A primeira em relação ao momento, momento que ele é produzido. Ela pode ser extrajudicial, quando é feito fora do juízo, ou judicial, quando é feita em juízo. Até aí, tranquilo. Ela pode ser analisada também quanto à forma. Ela pode ser verbal, né, oral, que é o mais comum no processo, o cara fazer e reduzir isso a termo, ou por escrito. O cara vai, escreve aí. Se você vê muito série policial, o cara confessa aí. Aí ele começa a escrever, a historinha faz parte da vida. Quanto à natureza da confissão, a natureza pode ser real, ou seja, a confissão pode ser real, perdão, ou seja, a confissão é feita pela pessoa sobre aquilo fato imputado a ela, ou ficta, ela não faz a confissão. Você entende, você presume que ela confessou. Lembra que eu falei que esse tipo de confissão não é válido para nós? Pois é. Ela só é válida para o processo civil. No processo penal, você não pode entender que ela está confessando. Por exemplo, você vai lá e acusa o cara não se defende. Ah, então ele está confessando. Não. No processo penal não existe a chamada confissão ficta. Não existe a confissão por ele ter cometido algum ato que simplesmente demonstra que ele é culpado. Tô nem aí, eu não vou tirar isso da cabeça. Beleza? E quanto ao conteúdo, ela pode ser simples, uma confissão simples. Naturalmente eu chego e falo, olha, confesso, realmente cometi o crime, ponto final. Ou a chamada confissão qualificada. Ela é qualificada quando você confessa o crime, porém, junto à confissão, você diz que cometeu aquilo simplesmente por estar em legítima defesa, por estar em alguma condição que seja uma excludente de ilicitude ou de punibilidade. Que você estuda lá no Código Penal, você estuda lá no direito penal em si. Então, a qualificada ele chega e fala, realmente, eu matei. Só que o cara tava com uma arma na minha cabeça, amigo. Eu me defendi, eu matei, mas porra, pra me defender. Aí é chamada qualificada. Tranquilo? Então, classificação é o segundo ponto. Terceira coisa importante em relação à confissão. Lá no direito penal, quando você estuda Código Penal, artigo 65 do CP, você reconhece uma atenuante de confissão. Atenuante para penalidade, tá? Vai dar uma reduzida quando você confessa. Essa atenuante tem uns detalhes que é importante a gente falar. Vamos lá. Primeira coisa, na confissão qualificada, aquela que eu confesso, mas dizendo que eu estou em legítima defesa, vai ser aplicável essa confissão como atenuante? O que eu estou querendo dizer para você? Se eu chego lá e falo assim, olha só, eu cometi o crime, mas foi para me defender, parceiro, legítima defesa. Eu estou me confessando, porém estou me defendendo ao mesmo tempo. Eu posso utilizar essa confissão como atenuante? Durante muito tempo, jurisprudência, doutrina em geral falava não. Não, olha só, a partir do momento que ele confessou, mas ele confessou para se esquivar da punibilidade, não podemos estabelecer isso como uma atenuante. Só que o STJ tem se posicionado muito ultimamente e esse precedente está sendo válido para tudo, inclusive para a prova de concurso, que a confissão, mesmo que qualificada, trará sim dentro dela uma atenuante de acordo com o Código Penal. Então, primeira coisa, a confissão, não importa a modalidade, mesmo que qualificada, é um atenuante sim, é uma atenuante que vai ser considerada lá pra frente, beleza? E a segunda coisa é em relação à retratação da confissão. Eu vou te falar isso daqui a pouco em relação à retratação, que aí também entra se é um atenuante ou não, tá? Só para você saber, eu vou adiantar, só para você poder anotar ou ter essa observação aí reduzida, traduzida a termo para você, mas depois eu vou te explicar isso melhor. Se o cara se retrata, se ele se retrata perante qualquer ato, eu não posso considerar aquela confissão como atenuante. Essa é a regra. Então, eu fui lá e confessei, depois eu voltei atrás, retratação, tá? Amigo, não é atenuante. Salvo
se, quando essa confissão foi tomada em sede policial, a confissão foi utilizada para poder gerar a ação penal e gerar a punição do cara, a penalidade do cara. Então, se a confissão foi peça-chave para a ação e, consequentemente, para a sentença, aí nós vamos utilizar como atenuante. Isso é entendimento do STF, não do STJ. Tá tranquilo? Vou te explicar isso daqui a pouco de novo, eu volto a falar, mas fique sabendo que a confissão retratada, se feita em sede policial e perante o juízo policial, é impossível, né? Em sede policial e sendo, mesmo que a retratação aconteça depois em juízo, mas sendo utilizada como base para culpabilidade, para punição do cara, a gente vai aplicar atenuante sim. Tá? Essa é a terceira coisa que eu queria falar para você. Quarta coisa em relação à confissão. Percebeu que a confissão é meio idiota, são poucos artigos ali, besteirinha, 197 a 200 praticamente, de importante, mas tem muita coisa pra gente falar. Tem muita situaçãozinha prática nessa história. Quarta situação em relação à confissão. Como nós não seguimos no processo penal o princípio da prova tarifada, lembra? Nós seguimos o princípio da livre motivação, ou melhor, do livre convencimento motivado do juiz. Como a gente segue esse princípio, mesmo com a confissão, não necessariamente o juiz vai levar aquela confissão como definitiva e essencial para a sentença. Tá? Porque o juiz pode não acreditar. O cara pode confessar, o juiz falar, vai merda, não quer dizer porra nenhuma. Não... Tá, confessou, beleza, obrigado, valeu, mas para mim não quer dizer nada, eu preciso de outras coisas que me provem. Então é essencial você entender, a confissão não gera final de processo. O juiz ele tem que se convencer. Por isso que é livre convencimento motivado. Ele tem que explicar a motivação, tem que motivar, né, o convencimento dele. Agora, não é a prova tarifada. Então, a confissão, cabe ao juiz dar o valor dela. Fazer o juízo de valor. Essa confissão é essencial, essa confissão é miserável, não vale de porcaria nenhuma. Tá? Então, quarto detalhe importante, a confissão não gera automaticamente reconhecimento de culpa e, consequentemente, sentença. A confissão ela pode ser um método e o juiz vai olhar se aquela confissão tem um valor grande ou não. Tranquilo? Guarda essas 4 características e vamos para a lei, que eu preciso te mostrar umas coisinhas pequenininhas e a gente já volta e termina essa desgraça. Vamos para a tela. Artigo 197 fala assim: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Aquilo que a gente falou, né, o requisito intrínseco, ele vai bater de frente com as outras para ver se tem coincidência, se tem concordância com os processos, com as provas oferecidas no processo, e lembrando que é decisão do juiz. Artigo 200, esse artigo é importantíssimo, a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Olha só, a confissão será divisível e retratável. Vamos lá, retratável eu já te dei mais ou menos um esquema, então vamos matar isso aqui logo. Retratável significa que eu posso confessar e depois voltar atrás, sem problema nenhum, isso é natural. Só que era o que ele falou, sem prejuízo do livre convencimento. Se o cara chega e fala, olha, eu confesso, e depois fala, não, não confesso mais, o juiz pode utilizar a confissão como base de sentença, sim, como base da sua decisão, sim, sem problema nenhum. Ele tanto pode acreditar na confissão, quanto ele pode acreditar na retratação da confissão. Então ela é retratável, mas não significa que quando você se retrata, você retira a confissão, já não tem validade nenhuma. Tô nem aí. A confissão vai continuar. Se o juiz deu um puta valor para aquela confissão, e ela foi retratada, né, o cara se retratou, tô nem aí. Eu vou utilizar ainda. Lembrando, a confissão ela gera para você uma atenuante de pena. Beleza? De novo, Código Penal. Porém, se essa confissão for retratada, se você retirar a confissão, essa atenuante não é aplicada. Salvo se essa confissão, quando tomada em sede policial, ela for utilizada como base para poder gerar a ação e, consequentemente, a penalização do cara. Aí você aplica a atenuante. Tá? Então, se a confissão foi feita, depois o cara voltou atrás, mas eu consegui provar que você é culpado por outros meios e não utilizei a confissão, beleza, amigão, você vai se ferrar sem atenuante. Agora, se o juiz precisou da confissão, mesmo que depois da retratação, para poder aplicar a sentença, aí você vai ter que obrigatoriamente aplicar a atenuante. Tranquilo? Segunda coisa, a confissão é divisível. O juiz não precisa aceitar a confissão inteira. Às vezes o cara vai e confessa uma porrada de coisa, o juiz vai chegar e falar, olha só, parte dela eu aceito, parte eu não aceito. Parte dela para mim tem valor, parte não tem. Isso aqui para mim é crível, isso aqui não é. Então a confissão ela não tem que ser levada toda como verdadeira ou toda como falsa. O juiz ele tem total liberdade de estabelecer uma parte
que ele considera verdadeiro, crível, de acordo com as provas, e outra parte que facilmente pode ser afastada pelo conjunto de provas apresentado no processo. Tranquilo? Fácil? Moleza, né? Isso aqui não é nem um pouco difícil, mas percebe que confissão é pequenininho, mas tem coisa pra cacete pra gente falar. Outro meio de prova interessante é a oitiva do ofendido. A gente falou do interrogatório do réu, a confissão consequentemente, mas agora é a oitiva do ofendido. O cara que sofreu, o cara que levou a porrada no final das contas, né, o cara que sofreu a lesão e que apresentou a ação ou que foi responsável pelo início da ação. Então é importante você entender que aqui eu não estou falando de testemunha, aqui eu não estou falando de réu, eu estou falando do ofendido. Normalmente o autor ou o responsável pela denúncia, né, que gerou o processo. Tá tranquilo? Vamos lá. Por que eu já estou destacando esse ponto? O ofendido não é testemunha. Porque tem algumas coisinhas importantes para a gente falar. Por exemplo, se o cara é uma testemunha, a gente vai falar isso no próximo vídeo, mas se o cara é testemunha e ele mente no testemunho dele, ele vai responder pelo crime de falso testemunho lá do Código Penal. Se o cara é ofendido, mas ele mente naquilo que ele está dizendo, né, na oitiva dele ele traz uma mentira, não traz uma realidade para nós, o que vai acontecer? Ele vai responder por falso testemunho? Não, porque ele não é testemunha. Ele vai responder naturalmente por denunciação caluniosa, outro crime do Código Penal. Então toma cuidado na prova, hein? Oitiva do ofendido. Se o ofendido mente, não tem em momento nenhum que reconhecer como um falso testemunho, porque ele não é testemunha, porra. Simplesmente eu tenho que jogar ele aos lobos, né, como denunciação caluniosa naturalmente. Tá tranquilo? Então o ofendido ele chega lá e, ó, amigo, foi isso que aconteceu comigo, o juiz vai ter que ouvir. Logicamente, quando o juiz ouve, ele vai ter que abrir a possibilidade de outras pessoas perguntarem para ele, faz parte da vida. Mas se ele falou, beleza, tranquilo, tô te ouvindo, tranquilo, pô, cara, mentiu. Denunciação caluniosa, porque aquele ato dele foi responsável por gerar a ação, né? Então, a ideia é, não tem falso testemunho. Outra coisa interessante, se o ofendido não comparecer, né, ele pode ser conduzido coercitivamente para a oitiva, porém isso não vai gerar crime de desobediência. Tá? Isso não gera nele desobediência, até porque isso também não vai se aplicar ao ofendido necessariamente. Se ele não for por espontânea vontade, a gente cata ele na porrada, mas isso não gera desobediência. Tá tranquilo? Vamos para a lei. Vamos para a lei, que aqui não tem muita coisa também para a gente fugir, não é que nem confissão cheia de coisa. Vamos para a lei e a gente prossegue nosso estudo. Artigo 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor. Percebe, né? Quem seja ou presuma ser, que eu vou acusar alguém, porra. As provas que possa indicar, tomando-se por termo suas declarações. Claro, também não vamos, né, fazer lá a oitiva do ofendido e vamos deixar isso gravado na nossa mente só. Se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade, lembrando que isso não gera crime de desobediência. Isso aqui nada mais é do que não fui eu, sou um otário. O ofendido será comunicado. Esses parágrafos aqui foram acrescentados recentemente, entre aspas recentemente, mas eles trazem a história do seguinte: o juiz agora tem que explicar tudo bonitinho para o ofendido, todos os atos do processo, para que ele tenha noção plena do que está acontecendo. Então, esses parágrafos referem-se muito a isso, a comunicação de atos, né? O ofendido será comunicado de ato processual relativo a ingresso e saída do acusado da prisão, designação de data para audiência, sentença, respectivos acordos que mantenham ou modifiquem. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, marca isso por favor, o uso de e-mail eletrônico. Então, a regra é que você faça a comunicação diretamente no endereço que ele deu. Se ele aceitar, se ele autorizar, pode mandar o WhatsApp, tô brincando, né? Mas pode mandar o e-mail oficial, um e-mail da vida que seja registrado, tudo bonitinho, tá? Antes do início da audiência e durante sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Bonitinho, né? Fica aí no cantinho, querido, não se estressa não. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente a área psicossocial, jurídica e de saúde, à expensa do ofensor ou do Estado. Marque esse final. Se o juiz achar que deve se mandar lá o ofendido para um psicólogo, vai lá, filhão, você está precisando, tá traumatizado. Quem vai pagar essas despesas ou é o Estado ou é o ofensor, o acusado. Então é interessante, depende muito da situação, a gente vai falar disso lá em procedimentos, mas é interessante que não é você que paga. Pelo menos isso, né? Você já se ferrou tanto para estar aqui numa ação judicial criminal. O juiz tomará a providência necessária à preservação de intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido,
podendo inclusive determinar essa grau de justiça em relação a dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Questão de lógica, né? A publicidade, que é um clássico, porém ela pode ser restringida para proteger intimidade, vida privada e por aí vai. Então, beleza, né? Percebeu que confissão é mais interessante, tem mais coisinha pra gente se ferrar. Oitiva do ofendido, tranquilo, só não confunda, pelo amor de Deus, ofendido com testemunha, tá? Então, falando em testemunha, próximo vídeo. Daqui a pouco a gente volta e fala sobre a prova testemunhal. Um abraço.